Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, como vocês viram no título, eu vim contar pra vocês um pouco mais da minha decisão de não querer ser mãe. Lembrando, gente, que eu não venho aqui pra me justificar. É simplesmente porque eu sei que tem bastante gente que me segue que tem essa curiosidade em saber mais sobre o assunto. Porque eu não acho que eu tenho que ficar me justificando, não é isso, tá? Vocês, quando eu comento do assunto, vocês falam, Su, não precisa ficar se justificando, não é isso. É simplesmente porque eu sei que muita gente que me assiste gosta do conteúdo, mas tem essa dúvida. Então, no vídeo de hoje eu vou falar o mais detalhado possível sobre o assunto, do porquê eu escolhi não ter filhos, e eu espero tirar todas as dúvidas que eu recebi ao longo de tantos anos gravando aqui pra vocês, tá? O primeiro motivo, e eu acho que o mais importante, né, gente, sem esse motivo você não faz nenhum outro, é que eu realmente nunca quis, eu nunca tive vontade de ser mãe, eu nunca tive o sonho de ser mãe. Isso realmente é uma coisa que não nasceu comigo, tá? E isso não tem nada a ver com não gostar de crianças. Ao longo da conversa de hoje vocês vão entender bem. Eu sou uma pessoa que eu amo a minha liberdade, gente. A minha liberdade, ela não tem preço. Então é muito difícil para uma pessoa como eu querer se dedicar tanto a outra pessoa pro resto da vida, porque não é só quando é criança. Se você tem um filho, esse filho ele é para sempre. E eu sou muito realista com muitos assuntos. Tem até alguns homens que comentam aqui no canal que eles eu ri tanto esses dias. Teve um rapaz que comentou assim: Meu Deus, eu tenho até medo de você, porque você é muito direta do jeito que você fala. E eu sou mesmo. Eu sou realista com tudo. Eu não fico empetecando as coisas, sabe? Eu não consigo achar uma palavra aqui agora. Eu não fico deixando as coisas mais leves, mais bonitas. Não, é aquilo e ponto. E um filho é pro resto da vida. Não vem me falar que você só vai ser responsável para ele enquanto ele é criança. Não é assim que funciona. A gente sabe que é assim. Eu não tenho filho, mas eu tenho plena ciência disso. Eu tenho plena noção disso. Todo mundo ao meu redor é mãe. Gente, é uma ou outra ali que ainda não é mãe, mas quer ser. Então, eu sei que eu que sou a exceção no meio do povo tudo. Então, eu sei o que eu tô falando, eu vejo, né? E como eu tava falando pra vocês, a minha liberdade é muito importante pra mim. Eu adoro acordar na hora que eu quero. É assim que é a vida? Não, não é. Eu acordo cedo todos os dias, mas se tem um dia ali que eu não tô me sentindo bem, ou que eu tô estressada, ou que, enfim, aquele dia eu não quero acordar cedo, eu simplesmente viro pro lado e durmo mais um pouco, porque eu não sou responsável por ninguém. Eu não preciso me preocupar com dar comida para ninguém, eu não preciso ver se a criança fez xixi, fez cocô lá no berço, eu não preciso. Eu posso virar pro lado e dormir. E essa liberdade é muito gostosa. Do nada, meu marido tá aqui comigo, ele fala, vamos em tal lugar? Eu falo, vamos. Muitas vezes eu não consigo fazer isso porque eu tenho a cocada, que vocês sabem aqui, né? E a gente não deixa ela sozinha. Então eu sei um pouco disso já por conta dela. E olha que ela é uma cachorrinha. Eu sei que se for uma criança, isso vai ser multiplicado a, sei lá, 10 vezes mais essa falta de liberdade. E já com a cocada eu já sinto isso, porque muitas vezes ela não fica sozinha aqui. Então eu deixo de ir para não deixar ela sozinha. Entendem? Então isso vai acontecer 1000 vezes mais se eu for mãe. A vida nossa aqui, ela é mais espontânea assim. Então do nada o Ricardo fala, vamos ali? Eu falo, vamos passear? Eu falo, vamos. Ah, vamos comer um lanche hoje? Vamos tomar uma pipoca agora em vez de jantar? Vamos. Então isso, esse descompromisso, eu acho que a minha rotina ela é mais leve, podendo ter a opção de fazer essas coisas, entenderam? Do que ficar com o peito aqui, com a criança aqui, e eu tentando comer com a outra mão aqui, vocês entendem? Mesmo eu tendo essa liberdade hoje, eu não tenho tempo para nada. A minha vida é uma loucura, gente. Eu trabalho muito, eu gosto de trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar, nunca tive preguiça de trabalhar. Nunca, nunca, nunca mesmo, gente. Eu gosto de trabalhar. O que eu faço? Se eu não estou gostando do meu serviço, eu procuro outro, mas eu não fico sem trabalhar. Vocês entendem? Eu mudo de serviço, mas eu tenho essa necessidade de me sentir produtiva, de estar à frente das coisas, de fazer o meu dinheiro. E o fato de só ser mãe, pra mim, eu sei que não é suficiente. Ah, mas você nunca foi mãe, você não pode falar isso. Não, eu não preciso ser mãe pra saber. Eu sei, eu me conheço. Só ser mãe não é suficiente. E a gente sabe que se a gente tem um filho hoje, a gente parou pra nós o tempo. Parou. É aquela criança ali agora. E tá certo. Se eu tiver um filho hoje, a prioridade é meu filho. Vocês entendem? Eu jamais vou me colocar na frente dessa criança, porque a criança não tem culpa de vir no mundo. É eu que tenho que cuidar dela. Se eu fiz a criança, quem é responsável por ela? Sou eu. Então, sou eu que tenho que cuidar dela. Então é óbvio que ela vai ser prioridade na minha vida. Só que eu não quero
Colocar uma criança na frente de tudo. Vocês entendem? Até hoje eu tenho dificuldade, gente, com essa questão de ter que me anular para poder, por exemplo, até o casamento é difícil para mim. Do nada que eu fico meio doida porque eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho uma rotina de vídeo, eu tenho que postar vídeo todo dia. Às vezes eu não consigo por conta da rotina de casa, porque eu sou casada, eu tenho que cuidar do meu marido, tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar da cocada. Isso já me estressa. Aqui, num ponto de às vezes eu falo assim, não vou fazer nada hoje, não fala comigo, porque é responsabilidade que eu já não quero. Vocês entendem? Já é uma responsabilidade que pra mim já é demais. Isso sou eu, tá, gente? Já é uma coisa que às vezes me estressa porque eu não consigo fazer as minhas coisas porque eu tenho que fazer as outras coisas. Se eu não faço o almoço aqui, ele não come. Entenderam? Então é assim. E a cocada, tem que dar comida pra ela também. Claro, gente, são exemplos do que eu vivo aqui. Por isso que eu estou falando. Se vem uma criança, isso aí é 1000 vezes mais difícil. Então eu já sei como é. Eu já tenho noção de como seria. Então hoje, com a minha rotina cansativa, eu já não tenho tempo pra nada. Desde que eu fiz a minha cirurgia, eu não consegui voltar a treinar. Por quê? Porque os vídeos atrasaram. Eu tô sem conseguir postar vídeo diário no Instagram, no YouTube, porque leva muito tempo. Gravar, editar, postar, fazer capa, fazer texto, leva muito tempo. Eu preciso de muito tempo. Só que eu sou muito ocupada. Eu trabalho em casa, eu limpo casa, eu cuido da casa, eu faço comida, eu cuido da cocada. Serviço de casa não acaba nunca. A hora que eu vejo, dá 4 horas da tarde, eu ainda tô lá na cozinha, ajeitando, limpando, lavando, mexendo. Sabe, gente? Então é complicado. É complicado. Então, dentro da minha rotina hoje, do jeito que ela tá hoje, eu já não consigo fazer metade das coisas que eu queria fazer no dia. Como eu vou encaixar uma criança no meio disso? E no meio de tudo isso, eu já me sinto culpada por não dar atenção suficiente pra cocada às vezes. Claro que ela fica comigo o tempo todo e tudo mais, vocês sabem, mas mesmo assim, mesmo ela estando comigo, às vezes eu ainda me culpo, porque o dia é tão cansativo, tão corrido, que eu não brinquei com ela o suficiente, por exemplo. Isso já acontece na minha rotina de hoje. Eu não quero ter que abrir mão das minhas coisas, gente, pra cuidar de outra pessoa. Eu não quero parar com os meus objetivos, eu não quero fazer uma pausa no meu trabalho, eu não quero deixar de fazer as minhas coisas mesmo. Eu não quero deixar de trabalhar. E é isso que vai acontecer. Se eu engravidar, a partir do momento que eu tiver essa criança, é impossível, veja bem essa palavra, porque o povo fala que dá pra fazer tudo. Eu não sei quem que fala isso. Se você teve seu bebê, você tem que parar. Você tem que parar. Eu não sou aquela pessoa que vai ter uma criança e passar essa responsabilidade pra minha mãe, ou passar essa responsabilidade pra minha sogra, ou pra quem for. Eu não sou essa pessoa, gente. E não é porque eu não tenho apoio, não. Porque a partir do momento que eu falo, mãe, você cuida do meu filho pra eu poder trabalhar, pra eu poder fazer isso, pra eu poder fazer aquilo, ela vai cuidar, porque ela vai enlouquecer, ela vai amar. Só que eu acho injusto. Vocês entendem que eu acho injusto? A minha mãe já viveu toda a vida dela, ela não tem que cuidar de um neto agora porque eu resolvi fazer uma criança. Eu penso assim. Eu sei que todo mundo faz isso. Só que eu acho errado. Então vocês entendem que pra mim não é um fato tão simples assim ser mãe? Porque eu sei que eu tenho que parar toda a minha vida por conta dessa criança, porque eu não vou passar a responsabilidade dessa criança para outra pessoa? Ah, Sueli, mas aí é exagero, você não precisa fazer isso. Se você tem rede de apoio, tanto a minha mãe quanto a minha sogra, gente, se eu pedir olha, se eu engravidar, vocês cuidam pra eu trabalhar? As duas vão falar que cuida. Só que isso é totalmente sem noção. Isso é, na minha opinião, quem faz isso não tem um pingo de dó da avó da criança, gente, de verdade. Essas pessoas estão cansadas já, elas já criaram os filhos, elas querem sossego, elas querem descansar. Uma coisa é você pegar o seu filho, chegar lá avisado, porque também sem avisar eu acho o fim do mundo, mas chega lá num final de semana, fica com a avó e com o vô, você ir sair com o seu marido, um final de semana, não é todo final de semana, pra você ir curtir com o seu marido, beleza. Agora, passar a responsabilidade da criação desta criança dia e noite pra avó, eu acho errado. Vocês entendem? Então, é muito mais difícil pra mim isso. Essa questão da maternidade. Não foi você que fez? Por que você tá passando a criação do seu filho pra outra pessoa? Se foi você que fez? Porque aí é fácil. Você tem 1, 2, 3, mas quem fica com eles o dia inteiro é a sua mãe. Ou outra pessoa, uma babá que seja, pra você trabalhar. Ou seja, essa criança cresce também sem você. Ah, mas eu tenho que trabalhar pra pagar a conta. Mas justamente, aí é que tá. Aí é que tá. Você tem que trabalhar para pagar a conta. Essa criança vai crescer sem você, sem a sua educação. Outra pessoa vai educar. Aí essa pessoa vai se meter ali na criação do seu filho. Você não vai poder falar nada porque você passou a criação. Gente, se você tem uma pessoa que cuida do seu filho das 8 da manhã às 6 da tarde, você é visita pro teu filho.
Você fica com ele o mínimo de tempo possível. Entenderam? O dia inteiro esta criança está com outra pessoa. Eu sei que o povo vai me crucificar aqui por conta dessa minha opinião, mas é a minha opinião. E eu tô falando sobre a minha decisão de não ser mãe. Isso não quer dizer que você tem que fazer isso, cada um faz o que quer da sua vida. Eu só vim aqui tirar as dúvidas de vocês sobre como é a maternidade pra mim. Eu amo viajar. O sonho da minha vida, gente. Eu sei que muita gente tem sonho em ser mãe. A maior realização que essa pessoa pode fazer é ser mãe. Eu tenho uma amiga que é assim, minha melhor amiga sempre quis ser mãe. Vocês não sabem como que eu fiquei feliz quando ela conseguiu engravidar e ela tem hoje a Helena, que é meu xodó, linda, maravilhosa, amo. E eu fiquei muito feliz que ela realizou o sonho dela. Eu não tenho problema nenhum com quem tem sonho de ser mãe. Não é isso. Mas o meu sonho, gente, a minha realização, ela vem com coisas diferentes. Ela vem com viagens, por exemplo. Só de falar em viagens, eu me acalmo de uma maneira, gente. Ah, mas você pode viajar com a criança. Posso viajar com a criança. Eu pego a criança aqui num peito, aí a outra tá correndo lá, aí você tem que ficar atrás de uma correndo lá, a outra aqui você dando mamar, teu marido lá curtindo a praia, porque a criança é da mãe, né? O filho é da mãe. Seu marido pode ser responsável o quanto ele for, pode ser o melhor marido do mundo. O filho é teu, é da mãe. O filho é da mãe. Tá, gente? A maior carga, a maior responsabilidade, o maior trabalho, ele é sempre da mãe. E outra, hoje eu sou casada, não sou? E se eu tenho filho e amanhã eu separo? Com quem vai ficar o filho? Não é óbvio que vai ficar com a mãe? Eu jamais deixaria o meu filho com o Ricardo. E não tem nada a ver com eu achar dele não ser responsável, nada disso. Nada disso. É porque é meu filho. Como é que eu... O filho tem que ficar com a mãe, entendeu, gente? O filho sempre fica com a mãe, quando a mãe é uma mãe boa, né? Então, isso resume tudo. Quando eu digo com o filho da mãe, justamente, se você separou, a criança normalmente fica com quem? Com o pai ou com a mãe, entendem? Então é isso que eu quero dizer. Essa responsabilidade, ela sempre vai ser maior pra mim. Tanto é que se eu engravidar, quem é que vai parar a carreira? Ele ou eu? É óbvio que sou eu, porque eu vou querer cuidar dessa criança, eu não vou querer deixar numa babá, deixar numa creche, deixar no que for. Eu não vou conseguir. Eu preciso cuidar dessa criança, vocês entendem, gente? Eu tenho o sonho de viajar demais ainda na minha vida, é o sonho da minha vida, gente. Eu falo pro Ricardo todo dia. Eu quero conhecer o mundo todo. Eu não tô falando de viagem daqui ali não, daqui numa praia, eu nem gosto de praia. Tô falando de conhecer culturas, conhecer, viver outras... Ai, sumir viajando, gente. Se o Ricardo chegasse hoje em mim e falasse assim, vamos fazer uma viagem de um mês. Ai. Aí, ó, a liberdade que eu tô falando pra vocês, entendeu? Ah, mas você tem a cocada, mas eu boto ela no carro e vou embora. A cocada é fácil de cuidar, já fui viajar com a cocada. Nem se compara a cocada com uma criança, gente. Entendeu? Por mais que ela dá trabalho, porque sempre vai dar trabalho, ela é um serzinho que vive, respira, precisa de mim pra tudo. Mas ainda assim, é muito mais tranquilo você ter um cachorrinho do que você ter uma criança, obviamente. Então eu enfio ela no carro e vou. Então, é essa liberdade que eu digo pra vocês. Vai acabar? Acabou? Como é que eu vou viajar com uma criança, gente? Não vem falando que dá, porque não dá. Não dá, minha amiga, não dá. Eu não quero viajar pra ficar correndo atrás de menino o tempo todo. Eu preciso respirar. Eu quero viajar justamente pra poder sentar, tomar um café, olhar a paisagem. Tá vendo esse sossego aqui? Esse sossego, ele acaba. E não vem me dizer que não é, porque, gente, eu convivo com mães. 90% das pessoas que estão à minha volta são mães. Eu sei, eu tô vendo. Eu estou vendo como as coisas são. Elas não têm tempo para elas mais. Acabou, entendeu? Outro fator que é extremamente importante para mim. Dinheiro, gente, dinheiro. Eu jamais teria um filho hoje, na minha situação de hoje. E olha que eu não estou mal, mas eu também não estou tão bem a ponto de botar uma criança no mundo. Vocês estão entendendo? Eu jamais colocaria uma criança no mundo para depender do SUS. Ai, passou mal, tá tossindo, tá... Não sei o que ela tem, vamos levar no pronto-socorro do SUS. Ah, pra quê? Pra pegar mais doença lá? Pra demorar... Nossa, jamais, gente. Botar a criança no mundo pra sofrer? Sério? Só pra você falar que você é mãe? Só pra você falar que você teve um filho? Botar a criança no mundo pra passar dificuldade? Que ideia é essa? Sabe? Eu sou realista com as coisas. Eu jamais teria um filho hoje pra ele passar dificuldade. E não é que eu tô passando fome, gente. Não, não é. Mas a minha vida hoje, ela é eu e o Ricardo. Nossos gastos, eles estão aqui. E a cocada, tá, gente? Sempre a cocada. Mas eu digo assim, é aqui em casa. Se eu tenho uma criança, a gente tem uma planilha de gasto que ela vai pros próximos 5, 10 anos. Essa nossa programação acabou. A criança vai... Tudo que sobra hoje não vai sobrar mais. Isso é fato. Isso não adianta vir aqui falando... Gente, vocês sabem quanto uma criança gasta
Pelo amor de Deus, você tá maluco. Não entra no meu orçamento hoje ter um filho. Eu não tenho nem onde colocar uma criança aqui hoje. Eu não tenho quarto pra essa criança aqui hoje. O Ricardo vai ter que trabalhar lá fora, lá na grama, do lado do meu pé de limão, porque eu vou ter que pegar o escritório dele pra botar o berço da criança lá, pra botar o quarto da criança lá, porque eu tenho 2 quartos aqui. Vocês entendem que a preparação ela é fundamental para pessoas como eu e o Ricardo? O Ricardo é a mesma coisa. Ele jamais faria um filho sem planejar aquele filho, sem programar, ó, essa criança vai chegar. O gasto médio dessa criança até os 5 anos é tanto. Aqui em casa é assim. Aqui em casa as coisas não acontecem na loucura. Tudo é planejado. Gente, se eu vou comprar uma mesa de cabeceira, eu planejo na minha planilha de gastos quando eu vou conseguir comprar. Imagina se for uma criança. O Ricardo vai fazer uma planilha até os 18 anos dessa criança. Vocês estão entendendo? Até os 18 anos ele vai ter tudo planejado, o que ele vai gastar, o que ele vai ter que economizar, o que vamos deixar de fazer. Hoje a gente já abre mão de tanta coisa para poder conseguir, talvez, daqui uns 2 anos fazer uma viagem legal e acabou. Isso aí acabou. Porque é o que eu falei, a gente não ganha mal, mas a gente não ganha tão bem assim. Eu não sou iludida, gente. Eu sei exatamente como a banda toca, como o mundo funciona. Eu sei exatamente. E eu já fiquei muito doente, gente. Quando eu era mais nova, eu tive várias coisas graves, caras, foi caro para tratar. Você tem que pensar nisso. Eu penso nisso também. E se essa criança vier com algum problema que você precisar ficar atrás dela dia e noite, se ela for dependente de você 24 horas, essa criança futuramente esse adulto, entenderam? Porque pode acontecer, você tem que pensar nisso, você tem condição, o seu marido tem condição de manter você cuidando do seu filho, porque daí você não vai poder trabalhar nunca mais. Se você precisar cuidar dessa criança, você pode cuidar dessa criança, você tem que pensar nisso. A gente às vezes evita pensar nessas coisas, né? Ah, mas e se vier com alguma deficiência, né? Pode vir com deficiência visual, pode vir com deficiência, com síndrome de Down, que precisa de um cuidado maior. Como você vai fazer? Você pensa? Eu penso. Eu penso em tudo, gente. Eu penso não só em criança, eu penso isso com tudo. Eu penso em todas as probabilidades, tanto do melhor possível, como o pior possível. Eu penso em tudo, na realidade toda, entendeu? Para que essa programação ela seja tranquila. Outra coisa, vamos supor que essa criança nasça com saúde, como foi o meu caso. Eu nasci tudo bem, tudo maravilhoso. Depois, gente, eu tive uma doença muito grave e muito rápida. Eu quase perdi a visão. O meu tratamento ficou bem caro. E meu pai deu um jeito de pagar no particular, porque se eu dependesse do SUS, hoje eu estava cega. E isso não é exagero, eu estava cega. Tá, gente? Não vou entrar em detalhes porque eu já falei sobre essa doença aqui no canal. Quem quiser ver mais já tem vídeo explicando. Mas, resumindo, é isso. Eu só estou enxergando porque o meu pai pagou. Simples assim. E não é 1.000, 2.000 não, tá? Não é não, é bem mais. Fora outras coisas que acontecem. Por exemplo, eu precisei operar aqui porque eu não estava conseguindo respirar direito. Então eu tinha uma dor de cabeça de chorar. Uma dor de cabeça absurda. Precisei operar. Cirurgia simples, em vista das cirurgias que se pode fazer numa pessoa, mas foi 10 mil reais, assim, tal. Essa eu cheguei a ver pra fazer no SUS, ia demorar uns 2, 3 anos mais ou menos, até me chamar pra talvez me aprovar pra cirurgia, pra talvez, a moça foi bem clara, ó, é uns 2, 3 anos na fila de espera pra talvez aprovar. Aí eles vão ver seu caso, ver quem que tá pior que você pra colocar na frente. Então, assim, teve que pagar. As pessoas ficam tendo filhos aí, 1, 2, 3, 4, 5, sem poder ter nenhum. Porque você tem que pensar em imprevistos. Você tem que pensar, porque você é responsável pela criança. Aí depois a criança tem uma doença que nem é tão grave assim, mas pela questão de você não ter condição de tratar aquilo no começo, aquilo foi agravando. E o que acontece com essa criança? Veio ao mundo pra quê? Pra passar dificuldade, uma coisa que você poderia ter resolvido simples ali, se você tivesse uma grana ali. Não, você não se programou, você sempre vive no limite e você teve um filho. Eu falo você, gente, porque eu tô tentando me expressar. Eu não me importo com a vida de ninguém, eu não critico ninguém, não tô aqui pra convencer ninguém a não ter filhos, eu só tô falando a minha opinião, como eu falei, é que eu me expresso assim mesmo, eu falo você, o tempo todo, todos os vídeos do canal são assim, eu falo assim, mas eu estou falando de mim, tá bom? Cada um faz o que quer, já falei. Eu escuto muito assim, mas e se você se arrepender lá na frente de não ter filho? Porque você já tem 30, eu já tenho 34. O fato de eu não querer ser mãe, gente, veio na minha vida muito cedo, desde os 13, 14. E nunca mudou, até hoje. Então eu acho muito difícil isso mudar lá na frente. E eu escuto muito, mas e se você se arrepender de não ter filho? A pessoa só pensa nisso, mas ela já parou pra pensar, e se eu me arrepender de ter filho?
Isso é outra coisa que as pessoas não falam, né? Nossa, que absurdo que ela tá falando. Ninguém se arrepende de ser mãe. Gente, vocês já ouviram falar em doenças da mente? Vocês já ouviram falar em depressão pós-parto? Vocês já viram casos de mães que rejeitam as crianças? Não tô falando que aconteceria comigo, só estou falando que são o quê? Probabilidades. Como eu falei, eu estudo todas as probabilidades possíveis de tudo que eu vou fazer na minha vida. Isso é uma delas. Entendem? Às vezes a mãe, ela não estava preparada para aquilo, ela foi, ou por pressão, ou aconteceu, enfim, foi irresponsável lá, não se cuidou, teve a criança, ela rejeita a criança, ou ela trata mal aquela criança a vida toda, aquela criança cresce sendo rejeitada, cresce com complexo de sei lá o que lá, porque a mãe não cuida direito, ou essa mãe adoeceu, essa mãe tentou coisas mais graves com a própria vida, que eu não posso falar certas palavras aqui que o YouTube barra, mas vocês estão entendendo. Então, você já parou pra pensar, e se eu me arrepender de ter? O que eu vou fazer se eu já botei essa criança no mundo? Fazer aborto, essas coisas, eu sou totalmente contra, gente. Jamais eu faria um aborto, tá? Que isso fique claro. Eu sou totalmente contra quem tá querendo aprovar aí essa lei que o aborto é liberado aí, que isso é um absurdo. A hora de você saber se você quer ter filho ou não, é a hora aqui nesse momento meu, antes de engravidar. Não é depois. Imagina se isso aí for aprovado mesmo, isso é ridículo. Quantas mães irresponsáveis aí vão lá aprontar e depois vai fazer aborto com a criança ali? Você tá maluco? Não. Se eu engravidar hoje, essa criança vai ser paparicada, bem cuidada e muito amada, tá? Eu não quero, eu me previno. Mas se eu engravidar, essa criança não tem culpa de nada. A partir do momento que eu engravidei, foi porque eu quis. Porque a gente sabe muito bem o que tem que fazer pra engravidar. É ou não é, gente? Ah, fala sério, né? Todo mundo aqui teve aula na escola, todo mundo aqui tá careca de saber como é que faz ali pra se ter um filho, né, minha amiga? Então a hora de você se prevenir é ali, não é depois não, tá? Não é depois a gente vê, tá bom. O único caso, a única exceção que eu digo nessa questão é se essa mulher ela foi abusada, que acontece muito, né? Abusos, e aí, né? Que eu também não posso falar. E aí essa pessoa engravida, aí eu acho errado essa mulher ser obrigada a gerar um filho de um psicopata, um filho de um maluco, eu não posso falar a palavra, mas vocês estão entendendo, tá? Eu acho totalmente errado, porque, gente, a genética, ela passa, tá? A genética passa. Então, tem grandes chances dessa criança se tornar como o pai. Aí vem outra contradição, né? Ah, mas você tem que educar. Gente, eu sei que a educação, ela muda muita coisa, mas a genética é um fator muito, muito importante, tá? Você não sabe a genética desse pai que abusou dessa mulher. Então, nesse caso, e logo de imediato, entenderam? Logo de imediato. Aconteceu, não conseguiu tomar aquela pílula do dia seguinte lá, aí isso é de se estudar. É o único caso que eu digo pra vocês que eu não sou contra essas coisas, mas não depois que a criança já tá grande, não depois de meses, entenderam? Sei lá, é um assunto muito sensível que nem é o tema desse vídeo, mas vocês estão me entendendo, né? Eu sei que as pessoas falam, mas a educação, o jeito que você educar é o jeito que essa criança vai ser. Imagina, gente, vocês já viram que, vamos supor, o casal que ele tem 2, 3 filhos, cada filho é de um jeito? A educação não é tudo não, tá? Outro fator, eu não tenho paciência nenhuma com criança mal educada. E hoje você não pode educar. A verdade é que hoje você não pode educar o seu filho. Você não tem liberdade para ser mãe hoje. Você chama a atenção do teu filho hoje, no outro dia ele vai na escola falar para a professora que você chamou a atenção, essa professora já chama o conselho tutelar. Você entendeu? Você não pode dar uns tapas no teu filho. Você não pode gritar com o teu filho, você não pode botar ele no lugar dele. E era só, ó, eu fico até estoura uma veia de um olho meu só de falar nesse assunto. Mas é o que faltava, eu tenho uma criança, a criança tá subindo no teto, eu dou um berro, dou uma chinelada, vem um querer falar pra mim, você não pode falar pro teu filho que ele, desse jeito, não pode gritar com o seu filho, não pode bater no seu filho. Mas eu bato no meu filho e nessa mulher que tá falando isso aí. Eu bato nos dois. Ah, não posso, gente, não posso, eu vou pra cadeia hoje. Entenderam? Não dá, essa criança está sendo uma... Gente, na minha época, minha mãe me dava cada... Vou nem falar nada, tô aqui viva e respirando. Não, tá na rua, tá fazendo birra, tem que apanhar sim, tem que berrar sim, tem que gritar. Crianças, você tem que ser autoridade. Não vem com essa não. Ó, já tô nervosa. E tenho certeza que já vai vir gente nos comentários. Eu nunca bati no meu filho me respeita.
respeita muito. Aí você vai ver essa criança tá lá em cima do telhado da casa da pessoa, quebrando tudo, arrebentando com tudo, e amanhã ele tá se expressando. Ai, não tenho paciência, não tenho paciência. Eu vou causar confusão com todo mundo que se meter na educação dessa criança. Eu vou brigar com a família inteira, gente. Eu não posso. Eu vou brigar com todo mundo e... A hora que eu vou no shopping, gente, que eu vejo aquelas crianças birrentas e aquelas mães sem fazer nada, a minha vontade é de chegar e falar: ô, por que você pariu? Você vai deixar em público ainda, que é tipo um lugar que tá cheio de gente, você vai deixar essa criança fazer o que quer, pulando nas mesas, já vi. Pulando nas mesas, enquanto... Sabe a praça de alimentação de shopping, que tem várias mesas juntas? A criança vai pulando assim, as pessoas comendo, a criança empurrando assim. Ah, faça-me o favor, eu não tenho paciência. Eu estou tentando fazer a fina aqui, mas sem paciência nenhuma. Outra coisa, eu estou grifando. Eu vou ter que socializar com outras mães. Eu sou uma pessoa que não suporta conversa fiada. Quanto mais velha eu fico, pior eu fico. Eu sou totalmente na minha. Eu não suporto assuntos idiotas, assuntos imbecis. Conversa fiada, eu não suporto. Se eu tô numa rodinha de pessoas e começam umas conversas assim, eu nem disfarço a minha cara. Eu faço cara de bunda, eu saio, eu não... Socializar, pra mim, é uma coisa muito complicada, tá? Eu não gosto de gente. Não gosto de gente, não gosto de pessoas, não gosto. Eu vivo num modo caverna aqui, eu conheço muita gente, eu já trabalhei com público, então conhecer pessoas, eu conheço muita gente. Mas conviver é eu e o Ricardo, meu pai e minha mãe. E a minha melhor amiga que eu falei, que é essa que engravidou, que o sonho dela era ser mãe. Então, é isso. Eu não gosto de socializar. Eu não tenho paciência. Gente, tudo, ó, eu fazia dança, né? Eu estou indo pelo esporte, que é a dança. Porque eu amo fazer dança, fazer dança do ventre. É assim de menina. Aí começa. Aí nós temos que fazer um amigo secreto. Aí porque nós temos que confraternizar. Aí vamos fazer uma festinha na casa da fulana. Aí eu preciso ficar inventando 1000 desculpas pra não ir. Porque eu simplesmente não quero ir. Você sabe como que isso é frustrante pra uma pessoa como eu, que não gosta de socializar, que não gosta de sair? Eu gosto de sair com o Ricardo, gente. Gosto de viajar, mas eu vou viajar com quem? Eu não tô falando viajar, juntar um ônibus e ir todo mundo. Eu estou falando ir com o Ricardo. Eu sou assim. Imagina como que vai ser essa... Porque daí eu vou começar a levar a criança pra escola. Aí eu vou ter que me enfiar nas atividades da escola. Eu vou ter que ficar conversando com aquelas mães. Ai, me dá até arrepio só de pensar. Eu não posso fazer isso, gente. Não é pra mim, não é pra mim. E como eu tô falando pra vocês que hoje você não pode educar, é a mesma coisa aqui, ó. A educação na escola. Conforme eu tô falando criança, gente, mas essa criança ela vai crescendo. E aí você educa de uma maneira em casa, não é tudo a educação, né? Você educa em casa, chega na escola, ouve o que quer lá, ouve as coisas totalmente diferentes do que você tá a vida toda tentando passar para aquela criança, volta com ideia errada, conhece gente errada. Conforme esse adolescente vai crescendo, porque vamos passar então da fase da criança, não é pra vida toda o filho da gente? Então esse adolescente, que agora ele é um adolescente, ele escutou o que ele quis lá na escola, voltou dando de dedo na sua cara, voltou desrespeitando você, voltou com umas amizades esquisitas, começou a te dar dor de cabeça conforme ele vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e sai à noite, volta tarde em casa, deixa você preocupada, começa a andar com gente errada, começa a se envolver com coisa errada. Vocês já pensaram em tudo isso? Eu não fico só na fase da criança, não, gente, que eu tô descabelada lá, com o cabelo vomitado, não, cabelo gorfado. Minha amiga, essa minha amiga, depois que ela pariu, ela falou pra mim que ela ficou uma semana sem conseguir lavar o cabelo direito. Vocês têm noção? Uma semana sem conseguir lavar o cabelo? Gente, mas vamos passar a fase da criança, então? Olha quantos problemas que vem na fase da adolescência. O aborrecente na sua casa. Deus que me perdoe. Eu não sei não se não chega a ser pior que a fase da criança. Deus o livre. Então também tem isso. Você educa de um jeito, ele começa a se envolver com as pessoas. Você manda para uma faculdade, você já parou para pensar em gastos de escola, faculdade? Se você manda para uma faculdade pública, ele vai ouvir certas coisas. Você não sabe o que ele está ouvindo lá, você não sabe a educação que ele está tendo lá, como que vai virar a cabeça dele lá. Você manda para uma faculdade particular, é a mesma coisa. Vocês pensam que tem diferença? Mesma coisa, gente. Vai depender muito do que vai ouvir. São ambientes propícios para essas coisas, vocês entendem? Ou essa criança, esse adolescente, esse adulto tem uma mente muito boa, ou você vai começar a ter dor de cabeça depois dessa fase de adolescente, na fase da faculdade. Vocês entendem? É muito complicado. É muito complicado. Aí bebe, vai dirigir, você fica lá descabelada, brigando com o teu marido. Em todas as fases você tá brigando com o seu marido, porque você tá sobrecarregada. Você parou pra pensar nisso? Eu parei e paro muito. E como eu falei, esse filho, ele sempre vai ser prioridade, né?
Você teve um filho, ele é prioridade na sua vida, é natural. Outra coisa também que eu vi até em pesquisas que fizeram recentemente, porque os casais estão tendo cada vez menos filhos. E o maior motivo, gente, é a instabilidade política também, porque eu posso perder meu emprego amanhã, do jeito que a coisa tá feia aqui, e eu tenho que pensar, eu vou pôr uma criança no mundo, vou perder meu emprego, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essa criança? Então eu penso até nisso, eu penso até num futuro que tá, de repente, um pouco mais longe. Eu tenho que pensar, eu preciso pensar nisso, sabe? Então, essa questão também de instabilidade financeira é um fator principal na minha decisão também. Hoje, se acontecer uma coisa dessa aqui em casa, se um dos dois perder o emprego, tem o salário de um. A gente vive, nós dois, com o salário de um. Com uma criança, não vive. Não vive. Vai apertar demais, entenderam? E as coisas não são como antigamente, gente. Na minha cabeça, antigamente era mais fácil, sim, você ser mãe. Por isso que nossos pais, nossos avós tinham 3, 4, 5. Minha avó teve 5 filhos. A minha sogra, a mãe da minha sogra, né, a avó do meu marido, teve 8. 8 crianças. E só que assim, morava todo mundo no sítio. O sustento vinha do próprio sítio. Era uma coisa diferente, era uma realidade diferente da realidade de hoje. Hoje a gente trabalha para pagar conta. Sabe, tá complicado a situação. Então eu penso em tudo, sabe? Outra coisa que eu escuto, gente, ai, quem vai cuidar de você na velhice? Ai, gente, sério? Em pleno 2025 ainda essa pergunta, quem vai cuidar de você na velhice? Minha avó tem 5 filhos, gente. Pergunta quem cuidou dela antes dela morrer. Pergunta quantos cuidaram dela antes dela morrer. Não vou nem falar aqui pra não causar intriga com a família, mas se você tá tendo filho pensando que ele vai cuidar de você na velhice, minha amiga, nossa, seu motivo tá totalmente errado. Outra coisa, gente, minha cocadinha, né, minha bebezinha. Quando ela fica doente, quando ela fica mal, eu tive até crise de vertigem da última vez que ela travou da coluna ali. Eu não tenho psicológico pra ver o meu filho, porque ela pra mim é filha, porque como eu não tenho criança gerada de mim, pra mim ela é filha, né? Então eu sempre falo, minha filha, meu neném, eu já morro de dó, eu morro de dó. Eu tenho 34 anos, eu só tive crise de vertigem 2 vezes. Uma eu não lembro quando foi, não lembro, acho que foi um pouco antes de eu casar, que eu tava extremamente estressada, meu emprego era totalmente desgastante, foi uma vez, e quando ela travou da coluna. De eu passar mal, de ter que tomar a medicação, me medicar. E eu não tenho psicológico, sabe? A criança vai se machucar, a criança vai, às vezes... Ai, não sei, não quero nem pensar. Então, eu tenho essa dificuldade, sabe, gente? Ver a criança sofrer, sentir dor, eu não consigo. Eu nem levo a cocada pra tomar vacina, pra vocês terem noção. Aí, né, passou todas essas fases. Saiu da faculdade, foi viver, foi trabalhar, vai começar a vida. Você acha que acabou? Não, gente. Pais sempre querem ajudar. A gente teve ajuda aqui com a nossa casa. Quando a gente foi casar, a gente teve ajuda. Então, os pais sempre vão se preocupar. Por isso que eu digo que é uma preocupação eterna. Eu falo com a minha mãe todo dia ainda. Inclusive, ela me deu um tênis, vai chegar aqui em casa amanhã. Então, até hoje, ela compra coisa pra mim, até hoje. Não porque eu peço, mas porque ela quer agradar. Porque mães são assim, pais são assim. Seu filho vai se formar, seu filho tem que comprar um carro, seu filho vai comprar uma casa, claro que você vai querer ajudar. Então, o gasto também, ele é eterno, a preocupação, ela é pro resto da vida. E o gasto que você tem com o filho é absurdo. Eu ouvi não sei onde, não sei se foi um podcast, não sei quem que falou, que é o maior gasto da vida de uma pessoa, é um filho. Essa criança nasce, você tem que bancar lá o hospital para fazer o parto antes dela nascer, e antes dela nascer você tem que fazer 1 milhão de exames durante a gravidez. Já começa o gasto antes mesmo dessa criança nascer. Milhões de exames. Se você tem um plano de saúde, você gasta com seu plano de saúde, mas a gente sabe que mesmo tendo o plano, você tem que gastar a mais com certos exames, porque você pode ter alguma coisa que precisa de um exame específico, enfim, pode ter um gasto a mais. Passou tudo isso, o neném nasceu, você tem todo o gasto de preparação do quarto dessa criança, berço, bebê conforto, fralda, o que for. E aí você tem as vacinas, você tem os médicos, você tem os exames, você tem remédios, você tem tudo. Depois roupa, sapato, que criança perde tudo e a gente vai querer comprar tudo, você vai gastar todinho o seu dinheiro. Aí eu vou ter certeza que eu vou levar o Ricardo à falência, porque a cocada tem uma gaveta de laço aqui que tá cuspindo laço fora. Você acha que se eu tiver uma menina ele quer... Eu falei pra ele, você não pode, você tá no céu que eu não quero ter filho, porque se eu tivesse uma menina, esse closet aqui ia ser pequeno para as coisas que eu ia comprar, então não dá, eu vou levar ele à falência, eu vou comprar tudo. Fora a escola, você precisa deixar na creche, você tem que pagar a creche. Vai crescendo, você manda pra escolinha, você vai mandar na pública, às vezes a pública da sua cidade é só tranqueira, é coisa feia. Às vezes é uma pública. Eu estudei em escola pública na minha época, era ok. Hoje eu não sei, não sei. Faz 1000 anos que eu não entro numa escola, não sei como é que tá.
E você vai ficar com medo? Se você ficar com medo, você vai fazer o quê? Pagar uma particular. Quanto é que tá a mensalidade de uma escolinha particular para uma criança, gente? Eu vi aí em alguns lugares que é mais de R$ 1.000. Vocês têm noção que é mais caro do que a minha faculdade na época? É muito caro. Aí essa criança ela vai crescer, né? Você manda para uma faculdade. Ah, não passou na pública? Vai pagar faculdade particular? Quanto é uma faculdade particular? E se o seu filho resolve fazer medicina? Você já pensou nisso? Eu conheço gente que a criança tá com 5 anos e esse pai tá pensando se essa criança for escolher faculdade de medicina, como é que ele vai pagar? Tem que pensar, tem que pensar. Porque depois essa criança querer ser médica e aí ela não vai porque você não teve condição de pagar. Eu penso assim, gente, eu sei que tem gente que fala assim, ela tem que se virar com as próprias pernas. Tá errado, gente. Você tem que dar o suporte ali. Você tem que lembrar que foi você que pôs o filho do mundo. Então a responsabilidade é sua. Não quer dizer que você tem que dar tudo de mão beijada. Porque faculdade de medicina, gente, não tem como trabalhar. Não tem como seu filho trabalhar e fazer a faculdade. É integral. Vocês entendem? Então só vai depender dos pais ali. Ou dele passar na pública. Então tem muitas questões que envolvem ter um filho muito além de parir, sabe? No fim de semana, por exemplo, vocês estão cansadas de saber que eu não cozinho, eu não faço nada. Sábado e domingo aqui é regra aqui em casa. Eu falo pro Ricardo, esquece que eu existo, porque são os meus dias de descanso. Porque eu já me mato aqui dentro dessa casa de segunda a sexta, dia e noite. Porque eu trabalho até de noite, gente, todo santo dia. Que eu chego no sábado e domingo, eu falo, me leva pra comer, ou compro alguma coisa pronta, no almoço, né, gente? Eu não quero nem saber, não lavo roupa, não mexo com casa, não mexo com nada. Como é que eu vou fazer isso tendo filho, minha amiga? Criança me puxando aqui toda... Agora eu tô gravando o vídeo, a criança, mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Ai, gente, eu não consigo. Lembrando que eu não tô aqui pra convencer ninguém a não ter filhos. Graças a Deus, são poucas as pessoas que pensam como eu, porque senão o mundo ia acabar. Então, se você tem o sonho de ser mãe, seja mãe. Seja mãe, sabe? Mas eu só espero que você tenha o sonho de ser mãe pelos motivos certos. E não pensando em você. Ai, quem vai cuidar de mim? Ai, eu quero uma companhia. Ai, eu me sinto vazia. Isso tudo é motivo errado, tá? Isso tudo você passa suas frustrações pra criança. Ai, meu casamento não tá bom. Se eu tiver um filho vai melhorar. Ui. E, gente, essa questão de eu não querer ser mãe, como eu falei pra vocês, é muito antiga. Antes de eu conhecer o Ricardo, eu já não queria ser mãe, tá? E isso não tem nada a ver com trauma. Meus pais são casados até hoje, minha mãe me paparica demais, meu pai me dá de tudo até hoje, gente. Então, assim, não tenho traumas com relação aos meus pais ou trauma de infância, nada. Minha infância foi maravilhosa. Tenho nada, tem nada. Eu não nasci com instinto materno, é isso. E o Ricardo sempre soube disso. Foi uma das primeiras conversas que eu tive com o meu marido, que na época era o meu namorado. Nós namoramos por 10 anos, depois a gente casou. E o fato da gente namorar por 10 anos é justamente que eu sou uma pessoa que gosta tanto de liberdade, gente, que nos primeiros 4, 5 anos nem se falava em casamento, porque eu falava pra ele que eu não queria casar. Eu queria ser livre. Eu sempre quis ser livre, gente. Poder... ser dona das minhas atitudes, ser dona da minha vida, não precisar dar satisfação pra ninguém. Mas aí no fim foi passando tantos anos e a gente era tão igual que aí a gente decidiu casar. Mas como eu falei pra vocês, até hoje, às vezes solto umas faíscas aqui porque eu sou desse jeito. Só que ele tá acostumado, então ele sempre contorna, ele sempre me coloca no eixo ali de novo, mas eu sou assim. É de mim, entenderam? E aí quando você pensa que acabou todas as preocupações, vem o neto. Porque se você teve um filho, esse filho pode te dar um neto. E aí você acha que você tá tão cansada de cuidar de todas essas fases que eu falei nesse vídeo, e aí vem um neto. Claro que você vai ficar feliz. Toda avó paparica os netos, mas olha, eu sei que é uma mistura de desespero ali. Ai, gente, ó, falar pra vocês. Não é pra mim, minhas amigas, não é pra mim. Se ainda ficou alguma dúvida, é só vocês deixarem aqui nos comentários. E eu vou deixar outros 2 vídeos que eu acho que vocês também vão gostar de assistir. Então é só clicar aqui na tela agora.